Hoje é dia 1º de junho de 2016. O cronista se paramenta como pode ao espelho para não se comportar mal visualmente e tem profunda inveja daqueles âncoras de televisão que se arrumam tão bem, que se derem um sorriso no meio da manifestação verbal nos programas respectivos, não conseguem fechar os lábios depois. A máscara segura. O comentarista, no lugar em que postou o riso, paciência, isto é improvisado, e no improviso funciona bem. Cuidemos hoje daquilo que se chama de informação. É lembrar duas personagens, ou dois personagens, masculino e feminino, pouco importa, no vernáculo, deixados pela história. Richelieu, uma das criaturas que a memória do cronista traz. Maquiavel, outra personagem ou outro personagem trazido pelo contexto dos romances dos séculos que já foram. Richelieu e Maquiavel. Há um outro terceiro, Vidocq, de forçado a chefe de polícia. Ao inverso também, de chefe de polícia a forçado. Pode acontecer principalmente aqui no nosso país. Mas cuidemos da informação. Sabe-se desde que o mundo é mundo, desde que os primitivos começaram a sussurrar ou resmungar naquilo que poderia ser o começo das palavras, sabe-se que quem tem informação tem o poder. Isso é básico, é primacial. Quem tem hoje no país maior soma de poderes, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, porque são uma família só, dividida, mas integrada. Quiçá o Poder Judiciário, talvez um pouquinho a Polícia Federal. A Polícia Federal hoje no país é a detentora nos seus alforjes da maior soma de informações sobre o que acontece na nação. Há superfície, sim, e no subsolo também, chamado pelos italianos de sotocultura, uma outra cultura, uma outra realidade, uma outra humanidade, uma outra compartimentalização. Como a Polícia Federal sabe mais? Evidentemente, com as delações ou colaborações premiadas, as oficiais e as oficiosas, pois há coisas ditas, conversadas, testemunhadas, mas não colocadas a público. São os segredos de ocasião. Em segundo lugar, porque a Polícia Federal brasileira hoje está muitíssimo bem armada eletronicamente. Ela e o Ministério Público trocando, evidentemente, informações e, às vezes, até mesmo emprestando uma organização a outra uma parte da mecanografia existente.
Dentro deste contexto, os segredos não são divididos, são partilhados, compartilhados. Porque, embora a legislação esteja a dar ao Ministério Público, federal ou estadual, pouco importa, a possibilidade de supervisão das atividades da Polícia Judiciária, coisa que nós importamos da Itália ao tempo das mãos limpas, é bom que se diga. Nós fomos buscar isto na Itália de Di Pietro, que parece ter caído em desgraça, mas Di Pietro caiu em desgraça depois de dar um exemplo excelente ao universo. Dentro deste contexto, dentro desta parafernália, nós temos a eletrônica auxiliar, os delatores profissionais, temos aqueles que são imersos, são postos dentro, inclusive, das sociedades ditas marginalizadas ou criminosas, a moda daquele filme com Leonardo DiCaprio e um outro cuja memória foge à consciência do cronista. Atividade sofisticada, perigosa, sim, mas, de repente, aquele que foi posto fora, que foi expurgado, que foi deletado, que foi envilecido na folha corrida, tempos depois volta impávido e recebe uma medalha, um pedaço de metal a pôr no peito em cerimônia discreta. Isso acontece na América do Norte, aconteceu na América do Norte e de repente pode até acontecer no nosso Brasil impávido, que caminha muito bem na imitação de Eliot Ness, com improvisações que são, obviamente, só nossas. Dentro desse contexto, o maior poder que o Brasil tem, essa história de igualdade de poderes é conversa mole. Executivo, legislativo, judiciário, todos são iguais dentro de suas respectivas porções. Não. Quem manda no país hoje, formalmente, é o Supremo Tribunal Federal. Isso já foi dito pelo cronista há anos atrás. Mais de 2, 3 anos o cronista já afirmou esta corruptela do direito constitucional. Quem manda no país hoje é o Supremo Tribunal Federal. Mas quem tem verdadeiramente poder na nação, quem tem mais poder no Brasil moderno, é quem detém porção maior de segredos alheios. O cronista tem paixão espiritual, evidentemente, por um cantor, compositor, escritor, poeta, chamado Francisco de Holanda, o nosso Chico, que fez vários poemas cantados, correspondentemente inclusive aos problemas políticos que o país perpassou e pelos quais o Brasil está passando ainda a partir do seu exílio na Itália, lá atrás, que o cronista acompanhou. Chico Buarque, Francisco Buarque de Holanda, a dança da bailarina, escreveu a dança da bailarina e a compôs. Não se faça ofensa ao parceiro com
Edu Lobo? Ou seria com João Bosco? Não. João Bosco fez Sinhá, que é outra canção maravilhosa, composta pela dupla. Não. Chico Buarque de Holanda e Edu Lobo. A dança da bailarina. Procurando bem, todo mundo tem pereba. Só a bailarina que não tem. Procurando bem, todo mundo tem calcinha velha. Deliciosas, aliás, segundo se diz. Só a bailarina é que não tem. Procurando bem, todo mundo tem remelagão na corda. Só a bailarina que não tem, e assim por diante. Procurando bem, minha gente, todo mundo tem segredos e mistérios. Tem seu livrinho de cabeceira embaixo da cama. As mocinhas têm seus diários de bordo. Os capitães de navio também os têm. Os delinquentes marcam nas suas cadernetas aquele que deve, aquele que pagou, aquele que precisa ser morto, aquele que precisa ser espancado. Os delatores também têm suas porções secretas, negociando-as com o Ministério Público, às vezes em altos tacões, em outras oportunidades contando pequenas coisas que o Ministério Público sabe há muito tempo. E o próprio Ministério Público tem seus segredos, quem não os tem? Os persecutores oficiais têm suas restrições mentais postas no fundo de seus cofres. A ordem dos advogados tem. O cronista se lembra, ao tempo da ditadura, de uma invasão feita pela polícia política no Conselho Federal, ao tempo de Mário Sérgio Duarte Garcia. As fitas das reuniões do Conselho da Ordem estavam escondidas e muito bem, num lugar qualquer. O cronista sabia onde, porque é sobrevivente daquele tempo, e a polícia política foi ao Conselho Federal, arrombou o cofre. E o que havia do cofre? Eram fitas absolutamente vazias, mas os segredos da ordem estavam lá, escondidos num lugar qualquer e muito bem condimentados. Para que a crônica não se torne longa demais, é preciso que se arredonde o texto. Quem manda no Brasil hoje é aquela porção de poder que detém maior magote de informações. E quem tem seguramente o maior lote de informações sobre todos, inclusive sobre ela própria, é a estimadíssima Polícia Federal Brasileira, que foi mantida em independência, que foi maiorizada, inclusive, por Márcio Tomás Bastos. Um grande defeito ou uma grande qualidade desse criminalista que já se foi e está conversando lá em cima com aquele que o criou. Portanto, dizer-se que o Supremo Tribunal Federal tem o maior poder da República, não. O Supremo Tribunal Federal hoje manda no Brasil. Mas e sempre há um mais. Procurando bem, todo mundo tem pereba. Só a bailarina não a tem. Fala-se dos defeitos de Sigmund Freud, que é o herói
do cronista, fala-se mal hoje de Florence Nightingale, fala-se de Cristo, que é o meu Deus, e se fala mal de todos aqueles dos quais se pode falar mal. E nos bolsos dos bolsilhos, no bolsinho de dentro da calça, há miríades de pequenos segredos que podem, de uma hora para outra, envelhecer por completo o futuro do cidadão. É disso que aqueles que têm um pouco de poder têm receio daqueles que têm a plenitude da poderosa sabedoria sobre a privacidade de seus irmãos. E tenho dito,